Thaís Arbex, acho que você tem apuração, né? Traz para nós, o governo quer taxar os fundos exclusivos, os chamados onshore, para compensar o imposto de renda e também está pensando o que fazer com as offshores, que não conseguiu emplacar ali dentro da MP que já estava no Congresso. Vem coisa para hoje, Thaís, ainda? Sexta-feira, 4h30 da tarde? Sim, Raquel, a gente acompanhou nas últimas semanas, mais especificamente, aquela briga, aquele desentendimento público entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, depois de uma entrevista de Haddad, mas a gente soube depois, e você e o Uribe trouxeram aqui também no 360, que essa indisposição começou por conta da discussão a respeito da inclusão da taxação das offshores na MP do salário mínimo. O que aconteceu depois disso? Tiveram um rearranjo ali, teve uma articulação e, na prática, o governo teve que encontrar outra fórmula de compensar a isenção do imposto de renda, a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. O que ficou acertado, então? Ficou acertado que nesta sexta-feira, deve sair daqui a pouquinho, o governo vai editar uma medida provisória para taxar os chamados fundos exclusivos, que são brasileiros, que é o mecanismo pelo qual vai se compensar essa ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Também vai ser enviada hoje uma mensagem ao Congresso Nacional com o projeto de lei para aí sim taxar as offshores, as empresas no exterior. Então, o governo revê a sua estratégia, adota primeiro essa medida provisória que tem validade imediata, e aí o Congresso tem 120 dias para aprovar essa medida provisória e já manda um PL, só que na perspectiva do Ministério da Fazenda, esse PL tem mais tempo para ser discutido. Há uma perspectiva, inclusive, de que ele pode ser deixado para o ano que vem. Tudo isso acordado, ajeitado ali com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Tão logo a gente tem a notícia de que saiu na edição extra do Diário Oficial, a gente volta aqui com essa informação, Raquel. Maravilha, Thaís, a gente já atualiza e pontua. Olha, o que a gente acabou de contar para vocês aconteceu. Mas queria colocar Gustavo Uribe e Yuri Pita nessa conversa. Gustavo Uribe, o governo então tentando fazer conta, como a Thaís mencionou. Vai trazer a medida provisória taxando os fundos exclusivos e vai deixar as offshores, que o Arthur Lira estava com uma enorme resistência, refletindo o Congresso Nacional um pouco para depois. Mas fecha essa conta? Dá para compensar a correção do imposto de renda com a taxação dos fundos exclusivos? Porque, olha, a correção da tabela do imposto de renda, ela é meritória, mas ela é caríssima. Caríssima. E o Ministério da Fazenda já está fazendo as contas das exceções, porque o governo federal já espera que esse PL, esse projeto de lei, tenha uma série de exceções, dependendo dos rendimentos obtidos no exterior. Por isso que resistiu tanto a mandar um projeto de lei. Quando essa medida provisória foi publicada, Arthur Lira chegou a falar para alguns líderes: eu não voto essa medida provisória. E aí ele veio com aquele discurso de Arthur Lira de que eu tenho a bandeira de não gostar da taxação. Eu acho que não se deve aumentar a carga tributária, que vale para qualquer coisa, mas que há o Congresso Nacional e tem muito parlamentar no Congresso Nacional que tem rendimento no exterior. E esse era um grande problema. Eu ouvi muitas críticas, não só do entorno de Arthur Lira, de senadores da República. Eles diziam: não, veio muito truncado, é melhor que haja uma avaliação. E uma avaliação feita é uma medida arrecadatória, mas não é regulamentadora. A gente precisa ter um projeto de lei que regulamente, que faça um pente fino em relação aos rendimentos no exterior. O que pode ser taxado, o que não pode, o que acaba não sendo tão lucrativo na arrecadação e pode ficar de fora. Então, há sim uma grande apreensão no Palácio do Planalto do Ministério da Fazenda que o Congresso Nacional vai colocar uma série de exceções dependendo dos rendimentos obtidos no exterior. E aí a conta precisa fechar. E é um problema. Então, assim, a gente achar que não vai ter discussão, vai ter muita discussão entre o Congresso Nacional e o Ministério da Fazenda para conseguir achar um denominador comum.
Yuri, e para fechar, a resistência do Congresso Nacional às offshores, a taxar esses rendimentos no exterior é grande. A gente já discutiu isso aqui muitas vezes. E a taxar os fundos exclusivos também é muito forte? O discurso que o governo tem para fazer avançar essa medida provisória e o fato de haver acordo para este caminho por meio de uma medida provisória indica que a resistência é menor, senão não teriam topado que fosse por meio de medida provisória. Ainda há um impasse grande entre Câmara e Senado para a formação daquelas comissões especiais, das comissões que são formadas por deputados e senadores para analisar medidas provisórias. E muito do discurso do governo tem sido em colar ali a taxar com CH esse projeto como taxação com X dos super ricos. Isso é um jargão que fica fácil, inclusive para a defesa dos políticos ao colocar os ricos no imposto de renda. Exato. Não é o que o ministro Fernando Haddad gosta de falar? Exatamente, né? Colocar, da mesma forma que o presidente Lula fala muito de colocar os pobres no orçamento, colocar os ricos no imposto de renda. E, de fato, estes fundos super exclusivos, o que acontece é que eles não têm aquela cobrança, come cotas, que quem tem um fundo que o seu banco oferece, né? Imagino que nós 4 aqui na tela devemos ter um pouquinho de fundos guardados nesse tipo de coisa. A cada 6 meses, né? Em maio e dezembro, se não me engano, ou em junho e dezembro, tem ali aquele come cotas. Você diminui um pouco, que é imposto de renda, na verdade. E no caso dos fundos exclusivos, não acontece isso. Só quando este fundo é sacado e que geralmente, em vários casos ali dessas pessoas com patrimônio muito alto, nem sequer fazem movimentação desse tipo de fundo. E por isso o Ministério da Fazenda escolheu como um dos alvos nesse objetivo que muita gente, tanto do governo quanto da base do governo no Congresso, aí sim temem não ser atingido. As contas, falando com algumas lideranças, inclusive próximas do governo, de apoio ao governo, falaram, tá difícil de fechar essa conta e não só na hora de somar votos aqui para as propostas do Congresso, mas para conseguir entregar as metas fiscais que o governo se comprometeu, tanto deste ano quanto principalmente do ano que vem. Então, taxar os... Não, claro, fala, Thaís, depois eu arremato. Só para completar, na terça-feira, o secretário executivo, Dario Durigan, ele deu uma entrevista um pouquinho antes de começar a votação no Congresso, para falar que essas medidas seriam enviadas até o final dessa semana. Ele foi questionado sobre o montante que eles esperam em relação à medida provisória. Ele fala em 3 bilhões, né, Yuri? A gente até ouviu juntos essa entrevista. Então, é esse o valor que eles estão esperando com a medida provisória. Eu só ia arrematar que taxar os super ricos é muito meritório, mas o governo precisa fazer a parte dele também no lado de gasto, né? Como a gente discutia aqui no 360, a reforma administrativa. Obrigada, gente. Vou conversar